Todos nós, em algum momento da vida, podemos não ver uma luz no fim do túnel. Nós podemos perder a esperança. O texto de Jó, capítulo 17, verso 15, diz: onde está a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Hoje nós vamos analisar o capítulo 17 de Jó. São reflexões que Jó tem porque ele não espera mais nada desta vida. Eu tenho a certeza que vai ser muito interessante para todos nós enchermos o coração de esperança porque Deus tem um olhar mais além. É uma alegria ter você com a gente. Estamos começando mais um Reavivados por Sua Palavra. Eu quero convidar você a meditar comigo no texto bíblico. Isso mesmo, que o texto nos impressione, que o texto nos transforme, que a palavra nos encha de esperança. Quero oferecer para você que gosta de ler a Bíblia, de estudar, ou você que está passando por aqui e não tem esse hábito, mas gostaria, quero dizer, vamos olhar sem nenhum tipo de preconceito. Olhe para a palavra, conheça a palavra. E a gente tem aqui na Novo Tempo, que é o canal da Esperança, guias de estudos que nos ajudam a entender o texto bíblico. E o nosso guia é A Cura do Pecado. Se você deseja conhecer mais da palavra, entender a lógica da existência humana dentro da visão que o pecado tem, ou seja, a entrada do pecado no universo, a entrada do pecado no mundo, está aqui. Um dia para sempre, o pecado vai ser erradicado. Um dia, nós não viveremos mais a dor e o sofrimento como resultados do pecado. Então, lembrando que você pode pedir pelo WhatsApp, você pode pedir pelo nosso site, ou você pode ligar em horário comercial para a gente e receber gratuitamente o guia A Cura do Pecado. Lembrando que é gratuito porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Não deixe de acompanhar a gente pelo YouTube, faça a sua inscrição, compartilhe com os seus amigos. Compartilhe a palavra, compartilhe a mensagem da Bíblia, porque essa é uma mensagem que motiva o nosso coração. A gente está também lá no Deezer, no Spotify, são outras plataformas que ajudam a gente a ouvir. Ali você pode estar dirigindo, você pode estar cozinhando, você pode estar numa atividade e pode estar ouvindo o comentário do Reavivados, que é um capítulo da Bíblia por dia. E você pode compartilhar com os seus amigos esta mensagem. Que tal? Vamos compartilhar a mensagem da palavra? A gente tem tantas coisas boas para a gente fazer na vida e talvez a principal delas é compartilhar essa esperança. A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho, e na volta vamos analisar juntos Jó, capítulo 17, quando Jó não vê mais sentido para viver. Nós já voltamos. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra, a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Eu não sei se você acredita na Bíblia ou não, mas eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é evidente dentro do processo de composição do texto bíblico, quanto do poder transformador que a Bíblia gera naquele que lê. E a gente poderia aqui apresentar informações de quanto ao longo da história a gente teve perseguições para que o texto bíblico não se popularizasse, para que a Bíblia não estivesse na mão de todas as pessoas. Infelizmente, hoje nós estamos num outro caminho, né? Nós estamos cada um querendo interpretar o texto bíblico da sua forma, da sua maneira, quando a gente tem regras muito claras de interpretação. Assim como essas regras, elas
são aplicadas também para qualquer tipo de literatura. Quando você vai ler um livro, você tem regra para interpretar dependendo da estrutura literária que o texto apresenta. A Bíblia é igual. Então, eu não posso trazer aplicações que estão fora de contexto, ou seja, é a minha visão sobre. Por isso, nós estamos lendo um livro que a maior parte dele é uma estrutura poética. No primeiro e no segundo capítulo a gente tem a descrição da história dos personagens e chegamos ao capítulo 17 de Jó. Lembrando que no capítulo 16 nós vimos Jó se queixando do trato de Deus. A gente analisou que ele faz aqui 2 pedidos e um terceiro pedido está no capítulo 17. Então é uma sequência. O primeiro pedido ele pede por solidariedade de Deus, dos seus amigos. O segundo ele pede por justiça. E agora, no terceiro, ele quer descansar de tudo aquilo que está acontecendo. Ele pede descanso. E a morte para ele é um descanso. Então não é o desejo de que ele mesmo tire a vida. Não. É o desejo de que Deus o leve para a sepultura, porque ele não suporta viver o que ele está vivendo. Eu quero analisar alguns versos com você. O meu espírito, diz o verso 1, se vai consumindo, os meus dias vão se apagando, e eu só tenho perante mim a sepultura. Esse verso está combinado lá com o verso 13. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha causa, se nas trevas estendo a minha cama. Então ele começa e lá no meio ele vai repetir isso. Ele não espera mais nada da vida. Ele está tão angustiado, está sofrendo tanto. E agora ele pede que se defenda a sua inocência. Eu continuo lendo. Estou de fato cercado de zombadores e os meus olhos são obrigados a contemplar a provocação. Que verso interessante para a gente meditar. Todos nós, é possível que em algum momento da vida podemos estar cercados de pessoas que vão zombar, que vão criticar, e a gente não suporta ver esse tipo de provocação. E, infelizmente, hoje a gente acaba expondo ainda mais nossa vida. E a gente está muito mais conectado. E eu tenho minhas reflexões pessoais sobre as motivações que nos levam a expor nossa vida pessoal, por exemplo, nas redes sociais, né? Será que isso é prudente? Por que a gente faz isso? E essa exposição vai fazendo com que a gente se torne mais suscetível. E sempre haverá aquele que estará ali pronto para gerar alguma crítica. Às vezes a gente até posta com uma boa intenção algo, né? Mas sempre haverá aquele que tem isso. E Jó está enfrentando essa situação dentro do contexto dos seus amigos. E ele diz no verso 3, dá-me, pois, um penhor, se o meu fiador para contigo mesmo, quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Ele está pedindo assim, por favor, alguém pode ficar do meu lado? Porque eu não estou suportando os zombadores, aqueles que me provocam. Talvez eu estou falando para você que viva uma situação assim e tenha o mesmo sentimento de Jó. Será que alguém pode se comprometer comigo? Eu tenho visto ao longo da minha vida pastoral, ministerial, que Deus sempre provê o sincero para trazer alento. Quando a gente passa por um momento difícil, quando a gente é questionado, quando é interrogado, né? A gente é interrogado por alguma situação, sem a pessoa conhecer todos os detalhes, Deus provê aquele que está do lado, vai ficar do lado para dizer assim, eu estou com você. Esse é o pedido de Jó.
Dá-me, verso 4 agora, porque o meu coração encobriste o entendimento, pelo que não exaltarás. Os olhos, se alguém oferece os meus amigos como preso, os olhos dos meus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por provérbio dos povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos. A gente leu nos capítulos anteriores que ele está afogado com as suas lágrimas. E já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmam disto, e o inocente se levanta contra o ímpio. Contudo, esse é um verso interessante, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais em força. Jó se inclui aqui. Mesmo que eu esteja passando por essa situação, continuo seguindo o meu caminho. Mas ele não tem mais nenhum tipo de esperança para a vida. Tornai-vos todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram e se malograram os meus propósitos e as aspirações do meu coração. Você vê que ele faz uma descrição de que a vida perdeu o seu significado. Converte-me a noite em dia, e a luz, dizem, está perto das trevas. E aí, diante dessa situação, ele vai dizer no verso 13 o que ele começou lá no verso 1. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha carne, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. E agora ele termina com o verso 15, que eu li na introdução. Onde está a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Jó chega no final deste capítulo, depois de expressar a sua queixa e o seu trato de Deus, e agora que, diante de não ser ouvido e ser tratado com tanta injustiça, ele pergunta: onde está a minha esperança? Talvez eu estou falando para você que esteja passando por alguma situação que você não vê mais saída, não tem mais luz no fim do túnel, não tem mais esperança, acabou, a esperança acabou. A gente vê que se repete muito essa palavra dentro do texto bíblico, como a esperança é motivadora e como Jó diz assim: eu não a tenho mais, não sei mais o que fazer. E o que eu faço diante dessa situação? Ele diz: eu só quero a sepultura. Eu quero dormir para parar de sofrer. Eu quero dormir porque aí cessou a angústia. Lembra que a gente leu no capítulo anterior, no capítulo 16, que ele está expressando isso para Deus, que ele não aguenta mais, e agora definitivamente ele diz: Senhor, por favor. E aqui entra um detalhe que a gente deve considerar. Nem sempre as minhas perspectivas sobre a solução, o que deveria ser, elas são corretas. Nem sempre a nossa visão do que deveria acontecer é o correto. Nem sempre aquilo que a gente deseja, a gente deveria desejar. Às vezes nós queremos solucionar o problema da nossa forma. Nós queremos solucionar a situação difícil que nós estamos passando da nossa maneira. E ele está dizendo assim: Senhor, eu não suporto mais essa situação, a esperança acabou. Onde está a minha esperança? Diante disso, Senhor, por favor, eu quero descansar o sono da morte, porque aí os meus problemas acabaram. Mas Deus olha além. E esta grande mensagem que a gente encontra no livro de Jó. Jó, você não entende todas as situações. Você está pedindo para mim uma solução. Você está pedindo para mim uma forma de resolver os problemas. Como Deus não reage diante dessas colocações, né, de Jó ao longo de todo o livro, e não dará, como eu já mencionei aqui, nenhuma explicação no final, Jó fica nessa angústia.
Mas Deus olha para a vida de Jó além daquilo que Jó está passando. Eu queria dizer para você, talvez os seus olhos estejam molhados, afogados em lágrimas. Talvez você olhe para a situação que você está vivendo e não existe nenhum tipo de saída. O olhar de Deus vai além do seu olhar. O olhar de Deus vai além do meu olhar. Porque eu vejo só aqui. Deus vê por trás das cortinas. Eu só consigo ver o problema. E é interessante que quando nós estamos diante de um desafio, quando nós estamos diante de um obstáculo, nós não conseguimos olhar para, nós só conseguimos olhar conseguimos olhar para além, nós só conseguimos olhar ali naquela situação. É justificável? É justificável. É compreensível? É compreensível. Eu não estou aqui em nenhum momento, não quero menosprezar, diminuir sua dor, seu sofrimento, e talvez você olhe para mim hoje e diz assim, pastor, você não entende aquilo que eu estou passando, você não sabe o que já aconteceu, você não sabe o histórico da minha vida. E quando a gente vai falar ou a gente vai propor algo, e é o que eu estou propondo para você hoje aqui, a gente tem a tendência de parecer ser insensível à dor do outro. E eu não quero ser insensível à sua dor. Mas a minha responsabilidade diante da palavra é dizer para você que o olhar de Deus vai além da situação que você está vivendo. E eu pergunto para você hoje, você gostaria, você deseja, mesmo que isso pareça impossível neste momento, você gostaria de cair diante do Senhor, clamar diante dele, dizer assim, Senhor, por favor, me dá confiança em Ti e me faz olhar além. Me dá certeza de que o Senhor está cuidando de mim e me faz olhar além. Quando a gente analisa o texto bíblico, a gente vê que, e eu citei isso em algum momento, que a súplica, o clamor e a contestação, ela pode nos levar para o afastamento, a incredulidade ou a proximidade e a fé. Depende de como nós nos colocamos diante do Senhor. Então, suplique, clame, reclame, questione, mas que isso não te leve, não me leve à incredulidade, o afastamento. Pelo contrário, que esse clamor me gere proximidade. E se Deus pudesse te perguntar algo nesse momento, Deus diria para você assim, o que você está sentindo? Não tenha medo de me dizer. O que você está sentindo? Talvez essa seja uma das frases mais acolhedoras que a gente pode dizer para os nossos filhos, por exemplo, quando eles escondem alguma angústia, algum sofrimento. Mas a gente não precisa ter medo e a gente não deve ter medo de ouvir. Eu queria dizer para você que Deus não tem medo de te ouvir, porque Ele olha além do que você está vivendo. Creia nisso. Vamos orar por isso nesse momento? Pai do céu, eu clamo em nome de Jesus Cristo, clamo em nome do Senhor, que a gente olhe além da situação que a gente vive, que a gente tenha certeza de que o Senhor está pronto para nos ouvir. Eu suplico isso, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja olhar além, eu queria que você escrevesse aí. Escrevesse, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, escreva. Eu quero olhar além das circunstâncias. Acredite, o Senhor está contigo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, nós nos encontramos amanhã em mais um programa
reavivados por sua palavra. Existe uma expressão bem famosa no Brasil, amigo da onça. Esta se originou em solo brasileiro a partir de um personagem criado pelo chargista Péricles Andrade Maranhão para a revista O Cruzeiro, na década de 1940. O nome do personagem, que acabou virando sinônimo de amigo falso, que vive colocando os outros em situações perigosas e embaraçosas, foi tirado de uma piada que fazia muito sucesso na época. Ela dizia o seguinte: 2 caçadores estavam conversando. O que você faria se estivesse na selva e aparecesse uma onça na sua frente? Pergunta o primeiro. Dava um tiro nela? Respondeu o outro. E se você não tivesse uma arma de fogo? Furaria ela com minha peixeira. E se você não tivesse uma peixeira? Insiste. Pegaria qualquer coisa, como um grosso pedaço de pau para me defender. E se não encontrasse um pedaço de pau? Subia numa árvore. E se não tivesse nenhuma árvore por perto? Saía correndo. E se suas pernas ficassem paralisadas de medo? Nisso, o outro perdeu a paciência e explodiu. Peraí, você é meu amigo ou amigo da onça? Como é possível existir pessoas que torcem para o fracasso das outras? Indivíduos que se denominam amigos, mas não sentem a dor do outro. No capítulo 17 do livro de Jó, encontramos o quadro de alguém que não sente mais prazer na existência. A vida havia perdido o brilho. Jó começou a encarar a possibilidade da morte iminente. Porém, o que amplifica ainda mais a sua dor era a sensação de solidão. Ele percebeu que foi desamparado até pelos próprios amigos. No verso 5 encontramos uma forte repreensão contra tal atitude. Se alguém oferece os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. O texto se refere a alguém capaz de oferecer seus amigos como presa. Quando penso em tal possibilidade, sou levado a refletir que ser decepcionado por inimigos ou desconhecidos é até aceitável e esperado. Mas quando nos decepcionamos com pessoas próximas a nós, das quais esperávamos apoio, a dor é multiplicada. Mas sabe, os momentos de dificuldades não mudam ninguém, apenas revela quem é quem. Às vezes é no meio das dificuldades que descobrimos quem realmente merece o título de amigo. Como declarou a cantora Ana Carolina, os verdadeiros amigos são como estrelas no céu. Eles são mais claros nos tempos de escuridão.